Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, Deus nos permite renascermos para o dia de hoje. Para nós, para mim, renascer é amanhecer a cada dia. A cada dia nós renascemos, sim, para um dia totalmente inédito. O que vamos fazer, o que vamos vivenciar hoje é totalmente inédito, nunca aconteceu em nossa vida. Aí você pode alegar, mas Júlio, eu tenho minha rotina, eu tenho um trabalho, eu tenho minhas atividades, tenho os meus compromissos, mas as situações vividas, mesmo que sejam rotineiras, elas não serão iguais, por quê? Porque você já não é a mesma pessoa de ontem. Como ontem acabou e você trouxe para o renascimento de hoje apenas as experiências. Sim, as experiências é que nos acompanham por toda a nossa eternidade. Para onde vamos após uma noite de sono, após um desencarne, onde estivermos, para onde vamos, o que nos acompanha é o conhecimento adquirido. Por isso que Jesus ele falava sobre conhecereis as verdades e elas te libertará. Em outro trecho do seu evangelho, Jesus diz que deveríamos ou devemos juntar tesouros no céu, onde ladrão nem ferrugem consome. Ladrão não rouba, nem a ferrugem consome, nem a traça. Ele nos ensina desta forma a juntar o grande tesouro que é o conhecimento. E o conhecimento, gente, não estamos dizendo aqui que você se transforme num sabichão. Não, conhecimento é quando você assimila tudo quanto a vida está a te ensinar. Em vez de vivermos excessivamente reclamando, eu digo excessivamente porque a reclamação infelizmente faz parte da nossa vida. Mas quando nós nos excedemos nessas reclamações, elas começam a trabalhar contra o quê? O nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso aprendizado. Então é importante, em vez de preocupar-se, procurar aprender com todas as lições da vida. Cada situação um novo aprendizado. Então, que sejamos bons alunos para assimilarmos tudo que o professor ou a professora vida está por nos ensinar. Está nos ensinando e ainda está por nos ensinar. Certo? Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração, vamos nos ligar a Deus. Vamos? Convite que eu faço a você. Eu acredito nas palavras de Jesus. E Jesus, no seu evangelho, ele deixou claro que quando nós nos reunimos em seu nome, ele se faz presente. Estas palavras, para muitos, são apenas expressões do Cristo, não são reais, mas estamos falando do Cristo do planeta Terra. Ele não iria, de forma alguma, expressar algo se não fosse concreto, se não fosse real, verdadeiro. Quando nos reunimos em seu nome, Jesus se faz presente. Não nessa visão ainda tão materialista nossa, a presença física, onde os olhos materiais enxergam. Não. É a presença espiritual. Ele se faz presente em nossos sentimentos, no nosso campo vibracional. É como o ar. O ar se faz presente para nos dar a vida e mal percebemos, apenas usufruímos do ar, do oxigênio. Assim é Jesus. Quando eu oro de coração, eu sinto que o ar torna-se muito mais forte em mim, que o oxigênio torna-se
uma vitamina para o meu corpo, para a minha mente. Essa é a presença de Jesus. Por isso, Senhor, usando das palavras de São Francisco de Assis, declamamos a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja, Senhor, tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Sozinho, preciso desabafar. Eu preciso de algo mais do que as coisas desse mundo. Pra me oferecer de novo. Posso sentir o teu calor, estou bem melhor. E feliz por ter alguém assim tão puro. E o sol brilhou para mim. Por esse calor, estou bem melhor. E feliz por saber que um dia Jesus vai voltar. E o sol brilhou para mim. De novo,
por esse calor. Na, 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 na. Já estou bem melhor. E feliz por saber que um dia Jesus vai voltar e o sol brilhou para mim de novo. Na, 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 na. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe, quando você faz uma prece, procura ser bem verdadeiro. Sabe, nunca faça uma prece apenas repetindo palavras. Eu já disse isso aqui várias vezes, eu repito porque faz a diferença. Não faça uma prece pela obrigação de rezar, de orar. Não, faça uma oração, uma prece, uma reza, como queira chamar, mas que saia do seu coração, como se você estivesse ali, diante do seu Pai e dizendo para Ele tudo o que você quer. Visualize seu Pai, aquele que você confia que Ele vai te ajudar a vencer os obstáculos dessa vida. Então imagina você diante dele dizendo: poxa Pai, eu preciso disso, olha, estou com dificuldade naquilo, me ajuda aí, vai, o que eu posso fazer? Me dá um suporte, me dá um socorro, me dá uma orientação. E tenha certeza que esse Pai chamado Deus, do nosso planeta Jesus Cristo, Ele irá te ajudar sim, mas não tenha dúvida. Sempre acontecerá um fato para te suprir daquela necessidade a qual você pediu verdadeiramente a Deus. Acredite nisso. A gente precisa quebrar essa fantasia de que quando se ora a Deus, algo fenomenal vai acontecer, extraordinário ou fora do comum. Não. O que vai acontecer é que dentro do decorrer do seu dia, você vai ser mais perceptivo, você vai entender mais as coisas, você vai ficar mais compreensivo, você vai melhorar. Quando você faz uma prece pedindo a Deus socorro, seja pelo que for, não importa o teu problema. Quando você faz uma prece a Deus, não pense que as coisas externas vão mudar. O que vai mudar é o seu interior, a sua visão sobre a vida, a sua postura sobre a vida, a sua capacidade. Porque uma prece é uma conexão com uma força que vai te suprir. Ela vai te suprir, ela literalmente vai te preencher para que o problema que ora você não está vendo solução, você possa enxergar esta solução. Não espere de maneira nenhuma que o Espírito Santo desça para fazer as tuas obrigações. Não, isso é fantasia, sabe? A realidade é, se eu peço forças a Deus, essa força vai vir em mim. Se eu peço sabedoria, essa sabedoria vai vir em mim. Se eu peço a paz, essa paz vai vir em mim. Se eu peço, Senhor, que abra meus caminhos para o trabalho, o que vai ser aberto é a minha visão para estar capacitado a trabalhar. Então, tudo que você pede a Deus, não espere fora, busque dentro. Essa ilusão de que fazer uma prece, eu sou fiel a Deus, eu sou convicto a Deus, eu tenho fé, e ficar esperando alguma coisa externa acontecer, a demonstração de que essa fé não é real. Não é. A verdadeira fé me dará força para fazer o que for preciso diante daquilo que eu quero. A fé, ela age em mim, ela não vai agir nos outros. O que a fé pode fazer para os outros é quando eu me dedico a fazer uma prece, que é um quê? Uma doação da minha energia para aquela pessoa. Aí a fé faz algo externo. Mas quando eu peço para mim, a fé tem que fazer a diferença dentro de mim. É o que nós aprendemos com esses espíritos sempre. Bom,
tema de hoje: não fique preso à sua rotina diária. Não fique preso, não deixe a sua mente se aprisionar. Não, procura sempre mudar. Não deixe a rotina atrapalhar o seu progresso de aprendizado. Esse tema vai ser abordado por Carmesita e eu peço a você que preste atenção nas palavras desta irmã espiritual. Buenas tardes. Graças. Agradecer não solamente pelo gesto, mas pelo sentimento. Todos sabemos que as palavras, elas têm uma força incrível, mas quando elas são dosadas pelo sentimento, elas multiplicam consideravelmente essa força. Viver nesta época é de fato um presente, mas alguns acham que é um castigo. Estão muito ainda presos àquelas questões imediatistas. Comer, beber, andar, ir para cá, para lá, adquirir a plata, e ficam em demasia preocupados. As preocupações, como sempre digo aos que vêm buscar a minha palavra, elas de fato são reais, são significativas e nós compreendemos, porque estamos no mundo material e precisamos de todas essas coisas. Mas o que quero que meditem, se é que assim posso dizer, porque o meu querer abrange sempre o melhor para todos, é que lembrem-se sempre que somos espíritos e que todos que estão reencarnados estão a viver uma experiência material. E esta experiência é que fará a diferença para a sua progressão espiritual. Então, não meditem e não fiquem alimentando somente a energia do hoje, do comer, do andar, do falar, do se movimentar. Pense em desenvolver a energia do espírito, a progressão do espírito, a prosperidade do espírito. Muitos nos procuram com motivos outros, apenas pensando no dinheiro, apenas pensando em arrumar o afetivo, mas esquecem-se que tudo é energia, tudo é o sentimento que coloco. Agradecer a esse tempo agora, onde estamos espiando as nossas provas, para que desta maneira consigamos regenerar o nosso espírito, regenerar de tudo isso que nos atrasa, que nos atrapalha, que nos mantém sempre preso às questões do hoje. Mas solamente o hoje não vai resolver a nossa extensão aí de tudo o que viemos fazer neste plano. Experienciar na carne é algo maravilhoso, uma oportunidade divina. E se os filhos soubessem o quanto trabalhoso é preparar uma reencarnação, valorizariam muito mais o tempo que têm. Não ficariam desperdiçando em coisas fúteis, em coisas que não agregam ao espírito. Estudariam mais, meditariam mais, estariam mais preocupados em adquirir conhecimento espiritual para libertar a alma dessas questões materiais que não são resolvidas devido à falta deste conhecimento. Quando fomos convidados a trabalhar nesta casa, nosso querido mentor disse que poderíamos usar as nossas magias, os nossos conhecimentos para ajudar a todos a também desenvolver
a magia interna. Nós trazemos o nosso conhecimento, a nossa magia, a nossa alegria, mas nós também trazemos a força e trazemos a palavra para trazer a reflexão. Solamente evoluímos quando desenvolvemos a asa do conhecer e a asa do sentir. Eu preciso conhecer, mas eu preciso viver aquilo que conheço, praticando todos os dias e libertar a minha alma das coisas imediatas. Há 2000 anos, nosso Mestre Jesus iniciou a regeneração planetária, quando aqui esteve e trouxe um novo mandamento, mandamento do amor, mandamento do autoconhecer-se para auto-evoluir. Ele alimentou as multidões, curou os doentes, libertou os obsidiados, ensinou a todos a fazer a sua evolução, a fazer a sua luz brilhar. Quando disse: vós sois deuses e luzes, capazes de fazer essas coisas e outras tantas muito mais do que eu. Que disse Jesus? Que todas as respostas estão em nós, que o êxito está em nós. Não busquemos culpados, busquemos entender todas as coisas que estamos vivendo. Todas as lições são primeiramente para nós. Para o nosso irmão, cabe-nos o exemplo. O exemplo vale mais do que um rio de palavras. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, minha irmã Carmesita, obrigado de coração, obrigado mesmo. Bom, estamos no término da leitura dos livros, os 4 evangelhos. Paulo de Moraes vem trazendo aí, abordando aí o relato do próprio autor. O autor deste livro fora Jean-Baptiste Rustin. Então eu vou passar a palavra ao Paulo de Moraes, que vem aí finalizando toda essa leitura que foi riquíssima. Uma irmã perguntou para a gente no comentário do programa: mas Júlio, acabou a leitura, repete. Minha irmã, toda essa leitura está disponível nos leitores de áudio, nas plataformas de leitura de áudio, sabe, o Spotify, Deezer, Google Play, tá? Tá tudo disponível. E se facilitar para você, digita aí no navegador da sua internet, play.tens, e lá tem todo o material dos 4 evangelhos. Por favor, Paulo de Moraes. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rustin. Na Revelação da Revelação, os Espíritos julgaram conveniente explicar aos homens da nossa época o que é a encarnação pelo Espírito, servindo às descobertas científicas atuais de base a razões que os empolguem, razões que militam plenamente em favor da teoria exposta pelos espíritos superiores ao autor dos 4 evangelhos explicados em espírito e verdade. Elas estabelecem o fato importante de que, antes que conhecêssemos as belas experiências dos sábios, proclamados príncipes da ciência pela grei acadêmica da Terra, um homem já recebia, em 1861, revelações cujo alcance havia de ser consagrado pelas descobertas dos nossos físicos, dos nossos eletricistas, dos nossos químicos, dos nossos astrônomos,
descobertas sempre corroboradas pela rigorosa verificação por pesquisas e investigações contínuas. Filósofos tais como Picard, Jean Renoir, Fourier, Pisani, etc., que entreviram essa grandiosa e soberana verdade, dela não teriam ousado falar, senão depois de obterem um critério material pela experiência e com o auxílio de médiuns sujeitos a todas as fiscalizações. Como não podemos, por nós mesmos, conseguir essa prova física, e como, ainda que a possuíssemos, poucas pessoas dariam crédito às afirmações de Roustan e de seus amigos, não considerados oficialmente cientistas, muito felizes nos julgamos por encontrarmos essas provas e afirmações nas obras impressas dos sábios, obras das quais vamos citar textualmente alguns trechos preciosos para nós e para a nossa obra. Antes de fazermos essas citações, pareceu-nos de bom conselho oferecermos à meditação dos leitores os aforismos que seguem e cujo espírito convém guardar. Será para tudo o que se vai ler um excelente introito. Então, disse Alfred Wallace, presidente da Sociedade de Antropologia de Londres: os fatos são obstinados. Agora, a afirmação dos cientistas e dos tolos: ainda que mo provassem, eu não acreditaria. E o senso comum diz: há alguma coisa. Victor Hugo, o gigante de Besançon, disse: um sábio que ri do possível está bem perto de ser um idiota. Já Anfridev, o grande químico, afirmou: os fatos, se as contradizem, são mais úteis do que se apoiam as teorias adotadas. Sir William Thompson, no discurso que proferiu em 1871, por ocasião da abertura das sessões da Associação Britânica dos Sábios Ingleses, em Edimburgo, Escócia, afirmou: a ciência é obrigada, pela lei eterna da honra, a encarar de frente e sem temor todo problema que se lhe possa apresentar. E, concluindo aqui esses aforismos, William Crookes, nas suas pesquisas sobre o espiritualismo, obra na qual ele afirma e reafirma as suas convicções com consciência e, sobretudo, com sinceridade, afirmou: eu não disse que isso era possível, disse que era real. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Roustan. Narração, Paulo de Moraes. Este é o programa Madrugada com Deus, sempre com você, e convidando a você a fazer parte da Casa de Maria, do propósito que é propagar os ensinamentos de Jesus. Então, seja você um propagador destes ensinamentos. O seu depoimento aqui, o seu comentário aqui é importante. Como você está vendo aqui, no cabeçalho, aqui no rodapé, nós colocamos o depoimento das pessoas para que esses depoimentos possam estimular aqueles que não têm fé, aqueles que ainda estão meio cambaleando com a sua crença. Então, põe aqui, deixa aí o seu comentário sobre o programa, sobre a programação, sobre a espiritualidade, sobre a ação dos espíritos em sua vida. Deixa aí um comentário.
Seja você um propagador, passe essa programação adiante, mesmo que as pessoas venham a te criticar. Ah, você virou macumbeiro, você agora fica falando de espírito. Não se preocupa não. As críticas de hoje serão os agradecimentos de amanhã. As críticas de hoje tornar-se-ão os agradecimentos de amanhã. Bom, estaremos de volta falando de amanhã. Que tenham uma bela terça-feira de muita paz e muito trabalho. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.